Bom, em respeito aí a quem chegou no horário, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Irene. Hoje estou atuando como Product Owner dos módulos de gestão contábil e gestão patrimonial do back-office. E é um prazer receber todos vocês aqui hoje para a gente mostrar essa entrega que a gente fez. Eu, particularmente, estou bastante empolgada. Tenho certeza que vai trazer bastante valor para vocês no dia a dia. Um obrigado aí aos clientes que nos ajudaram a desenhar essa solução. Foram vários que participaram com a gente, em entrevista, participando da review, dando feedback. E agora está aí disponível para todos os clientes a partir da 12/1/2209. Saiu um primeiro MVP que a gente fala, um produto mínimo, lá na 2205 em julho, em maio, aliás, do ano passado, e a gente, com base no impacto que essa solução teve, a gente decidiu por evoluí-la ainda mais, tá bom? Eu passo a palavra, então, para o Rafael Castro Carvalho, que é do time do Contec, e aí ele vai mostrar para vocês, e eu vou estar aqui também ajudando a responder às dúvidas do chat e tudo mais. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um detalhe. Na parte inferior, muitos de vocês já devem conhecer o Zoom, mas na parte inferior tem chat e tem Q&A. As perguntas, mandem para a gente no Q&A, porque fica mais fácil da gente garantir que todas as perguntas que vocês fizerem sejam respondidas, porque no chat, como é muita gente falando, a gente pode perder alguma pergunta. Então, se vocês puderem fazer isso para a gente, eu agradeço. Então, o Q&A está do ladinho do chat, do lado esquerdo do chat. Então, perguntas, por favor, no Q&A. Bom, desejo a todos um bom webinar e, Castro, a palavra é contigo. Pode ir. Obrigado, Irene. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos, como a Irene falou. Fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Rafael Castro Carvalho. Eu atuo aqui na TOTS há 18 anos já. Comecei com o time fiscal, fiquei vários anos no time fiscal, sempre no desenvolvimento, e agora estou como especialista de desenvolvimento do contábil e do patrimonial. Então, é uma equipe maravilhosa que a gente tem aqui, que pode ter certeza que essa entrega foi feita com muito carinho por todos nós, igual todas as outras. Mas essa em especial, todo o time participou, sem exceção, tá? Cada um com um pedacinho. Então, o que a gente vai falar aqui hoje aqui? Vamos falar aqui do... Primeiro, só fazer uma contextualização rápida do que é a conciliação contábil, que todo mundo já conhece, com certeza. Tá? O que a gente precisou alterar no produto para poder suportar a conciliação, quais as alterações cadastrais que a gente teve que fazer, como que é feita essa conciliação, quais os passos para poder serem feitos, tudo na prática que a gente vai demonstrar aqui, tá? E no final um espaço para as dúvidas e sugestões. Então, o que é a conciliação? Inclusive lá do Jornal Contábil, é uma ação de comparar os valores debitados e creditados nas contas de uma organização para verificar a ocorrência de divergências tributárias e assegurar a precisão contábil. O processo pode ser realizado da maneira mais conveniente para a empresa, mensal, trimestral, semestral ou anualmente. Então, um dos objetivos é garantir a precisão das informações, ajudar na identificação, na correção de qualquer erro ou desacordo que pode ter ocorrido, para manter a integridade dos dados. Inclusive, auxiliar na identificação de possíveis fraudes, né? Inclusive na contabilidade. É muito importante para poder manter a saúde da empresa e a confiança de todos os envolvidos. Demonstrar aqui para vocês agora aqui o que a gente teve que fazer de alteração no produto para poder suportar a conciliação, para poder prover ela. Vocês já estão vendo a tela do sistema aí, né, do RM, né? Sim, Castro, está tudo ok. Então, primeiramente, aqui no cadastro de conta contábil, eu estou demonstrando aqui na versão 22.12.1.2209, que já está no mercado, já está disponível para todo mundo. Tá? Vou tomar como exemplo aqui a conta que eu utilizei para poder fazer a conciliação, é a conta de fornecedores a pagar, mas ela pode ser feita com qualquer conta.
como que a gente está usando, automatizou essa conciliação? A gente pegou o processo padrão do sistema, a nota fiscal entrando lá no TOTS, gestão de estoque, compras e faturamento, gerando a provisão na contabilidade, gera o financeiro, posteriormente esse financeiro ele pode ser baixado e gera a outra perna lá na contabilidade. Então, através dessa rastreabilidade, a gente consegue ligar o débito com o crédito e casar um com o outro e falar, ó, isso aqui já fechou. Essa nota já tá completamente conciliada. Então, a primeira alteração que a gente fez foi aqui no cadastro da conta contábil, para indicar que essa conta ela pode ser conciliável, porque nem todas as contas são conciliáveis, né? Então, o usuário vai poder marcar aqui quais as contas que ele vai querer que sejam conciliáveis e como que vai obter o valor do financeiro quando a nota estiver em aberto ainda. Eu vou explicar isso mais na frente lá. Então, é uma fórmula do financeiro que você vai cadastrar aqui para poder falar, ó, o valor do meu financeiro em aberto é de acordo com essa fórmula. E a data em que foi feita a última conciliação dessa conta. Para a pessoa conseguir saber, falar, essa conta aqui já foi conciliada até tal data, tá? Já encerrei a conciliação desse mês dessa conta específica. Tá? Então, de alterações cadastrais foram essas, além de um flag na partida, para indicar que aquela partida daquele lançamento contábil já está conciliado ou não. Eu vou demonstrar ele daqui a pouco também. Tá? E aí, a conciliação em si, ela está disponível aqui na aba Escrituração Contábil, Conciliação Contábil. Então, quando você vai abrir o processo, a primeira coisa que ele te pede é uma telinha de filtro. Você vai filtrar aqui a conta contábil, a data final da conciliação, a data inicial ela não é obrigatória. Se ela não for preenchida, vão ser exibidos todos os lançamentos do exercício em aberto. Se você quiser pegar um exercício fechado, por exemplo, você consegue conciliar um exercício fechado também. Por exemplo, o crédito aconteceu no exercício fechado, o débito no exercício aberto. Consegue fazer a conciliação dos dois juntos. Então, é só preencher a data inicial. E o processo visando agilidade na execução das operações, o processo ele é multicoligado. Então, vão ser exibidas aqui todas as coligadas da base que tenham essa mesma conta e que a conta esteja marcada como conciliada. Então, eu estou logado aqui na coligada 1, a minha coligada 21 também tem uma conta cadastrada com esse código, pode ser global ou não, né? Nesse caso, no meu exemplo, não é global, eu cadastrei a mesma conta nas duas coligadas, tá? E lá na coligada 21, essa conta também está marcada como conciliada. Então, eu vou conciliar aqui da minha coligada 1, que eu estou logado, e da coligada 21. Posso pegar somente os lançamentos do lote 0, ou os lançamentos dos lotes N, e exibir aqui na visão que vai abrir também os lançamentos que já foram conciliados ou não. A princípio, eu vou desmarcar eles aqui, para a gente poder demonstrar. Tá? Então, com base nesse filtro, o sistema vai buscar os dados dessa conta contábil, as partidas dessa conta contábil, e já vincular com as origens. Por exemplo, esse primeiro registro que veio aqui é um registro lá do financeiro, do TOT Gestão Financeira, que foi a baixa realizada para essa conta, nessa data, está no lote tal, no exercício atual, traz algumas informações aqui para poder conseguir identificar. A origem dele é um movimento de ID tal e o lançamento financeiro tal. O cliente fornecedor. Trouxe aqui para mim também aqui, um outro registro aqui que é da entrada da nota. Tipo de movimento tal, a data. Então aqui, só para a gente conseguir identificar, olha aqui, ó, esses dois registros aqui se referem à mesma nota, o provisionamento do crédito na inclusão da nota e a baixa dele lá no lançamento financeiro. Então, esses dois eles podem casar. A primeira solução que a gente tinha disponibilizado exibia isso aqui para o usuário, para ele poder identificar o que ele
iria conciliar com o quê? Então, esse aqui concilia com esse. Então tá, beleza. Fechou. Ah, esse outro daqui concilia com esse daqui. Fechou. O que que a gente fez de evolução recente aqui agora? Uma das primeiras evoluções é a pré-conciliação automática. O sistema mesmo já consegue identificar que esse registro fecha com esse fecha com esse aqui fecha com esse daqui, provavelmente. Então, a gente já tem embaixo aqui os processos que são executados. Então, por exemplo, a pré-conciliação. Eu executo ele, o sistema já marca para mim aqui quais os registros que ele identificou que são conciliados. Tem aqui da coligada 1, da coligada 21. Essa tela, a gente já fez ela com esse agrupamento default por coligada, para ficar mais fácil de identificar. Tá? Então, já vai aparecer agrupado aqui por coligada. Porém, nada impede da pessoa pegar e fazer outro agrupamento. Igual qualquer tela do RM. A partir do momento que o agrupamento foi alterado, a próxima vez que ele abrir a tela já vai aparecer com o agrupamento alterado do jeito que ele fez. Se ele não for mexido, vai aparecer com o default que é agrupado por coligada. Então tá, o sistema já identificou aqui na pré-conciliação quais os registros que ele conseguiu rastrear automaticamente, nos dá aqui o total de débito, o total de crédito, se houve alguma diferença ou não, e aí está pronto para poder ser feita a conciliação automática. Nessa conciliação automática, é sempre conciliado os valores fechados. Então, por exemplo, o total de débito com o total de crédito, por coligada. Porém, pode acontecer situações de diferenças de centavos que o usuário quer conciliar mesmo assim. Então, tem essa liberdade de, por exemplo, ele virar e falar, ó, esse aqui é referente a esses dois aqui, vamos supor que era diferença pequena. Então, realmente, eu quero conciliar esses dois. Ele vai me deixar marcar aqui, indicar que tem uma diferença, que pode ser visualizada aqui. O total de débito da coligada 1 é tal, o total de crédito é tal, a diferença é tal. E deixa eu conciliar mesmo assim, indicando que existem diferenças, tá? Mas a gente colocou essa flexibilidade no sistema para ele poder conciliar mesmo com alguma diferença. Porém, deixa eu limpar a tela aqui. Na pré-conciliação automática, essa diferença ela não é considerada. Então, a gente só concilia automaticamente o que estiver batendo realmente o débito com crédito. Então, o sistema marcou os registros, só executar aqui a conciliação, que aquelas partidas foram marcadas como conciliadas. Como que na abertura do sistema, na abertura da visão, eu desmarquei esse registro daqui, a partir do momento que eles foram conciliados, eles não estão sendo exibidos aqui mais. Sobrou aqui o que está em aberto no sistema, o que não foi conciliado automaticamente. Deixa eu demonstrar aqui para vocês uma outra coisa aqui. Marcar para exibir eles aqui. Então, aqui, o que foi pré-conciliado, o sistema já alterou aqui o status dele aqui como conciliado. E a gente consegue ver aqui na partida, a gente tem aqui a identificação aqui na partida de que essa conta a crédito dela já foi conciliada. Então, essa é outra alteração estrutural que foi feita. Tanto para contar crédito, quanto para contar débito. A conta conciliada, ela fica marcada aqui já que ela já está ok. Deixa eu só limpar a tela aqui novamente. Então, fiz a pré-conciliação e sobraram esses registros aqui. Agora, o que pode ter acontecido com eles? A partir desse momento, a gente tem outro processo aqui, que é a conciliação com origem.
que é o quê? A princípio, essa origem é financeira. Nós vamos lá no financeiro, vamos pegar o que está em aberto, para o usuário poder comparar com o que está aqui na contabilidade e identificar por que isso aqui ainda não está fechado. Então, o que vai acontecer aqui agora? O sistema vai pegar esses dados que estão aqui e vai também, lá no financeiro, buscar lá os lançamentos a pagar. Posso filtrar aqui um cliente fornecedor específico ou não, e posso filtrar aqui N tipos de documento, para não trazer, inclusive, tudo lá do financeiro, né? Então, só para eu poder limitar a nossa pesquisa aqui, eu vou filtrar aqui para poder trazer os registros de tipo de documento 00, lá das duas coligadas. Só para não trazer muitas coisas lá do financeiro. Lembrando que esse filtro, está até destacado aqui, esse filtro que a gente coloca aqui, vai se aplicar só ao que está vindo lá do financeiro. Tá? O que está na contabilidade vai trazer o que está aqui nessa tela de baixo aqui. Tá? Ele vai me abrir aqui uma outra tela que a gente fez ela diferenciada. A gente fez ela fora da MDI. Para quê? Para poder ficar mais fácil a análise. Então, ela está fora do RM. Você pode ver que ela está... Você consegue continuar trabalhando aqui no RM e voltar para ela aqui, que é justamente foi de propósito mesmo, por dois motivos. Ter mais espaço visual para o usuário poder analisar as informações, que podem vir muitas informações aqui, e conseguir vir aqui e falar, eu quero conferir um lançamento financeiro, posso vir aqui no módulo financeiro, olhar esse lançamento sem fechar a tela de conciliação. Foi um facilitador que a gente colocou. Castro, Sim, senhora. só responder uma pergunta que ela está recorrente aqui, aí eu respondo para todo mundo. Pessoal, o PET, tá? Da 12.1.2209, peguem o último que foi disponibilizado na área de download. O último é o de sexta-feira passada, tá bom? O último PET. Eu vou confirmar o número direitinho dele e mando aqui depois para todos. Obrigada, Cássio. Pode continuar. Tá. Então, aqui, o que essa interface trouxe para a gente aqui? Um cabeçalho simples com o que foi selecionado lá, tá os registros com as funcionalidades aqui que a gente disponibilizou aqui para poder fazer filtros e eliminar algumas coisas. Mas, eu quero ver só o que tem diferença maior do que 10.000. Para poder filtrar de forma mais simples. E aqui nessa visão, a gente já identificou aqui, por exemplo, aqui, de branco, o que não tem diferença para facilitar, e com esse salmão aqui, o que deu diferença. Então, por exemplo, esse lançamento daqui, ele estava aqui do lado de fora, aqui, ó. A gente pode achar ele aqui. É esse aqui que tem aqui o débito de 3.000 aqui na contabilidade. Então, o sistema identificou que tem esse débito de 3.000 aqui na contabilidade, mas tem um crédito lá no financeiro também. Então, por que ele não conciliou automático? A gente consegue aqui rastrear ele diretamente por aqui mesmo. Se ele veio se foi a contabilidade veio a partir do toque de gestão de estoque, a gente consegue linkar e abrir o movimento já. Então, vamos fazer uma análise rápida aqui. Esse movimento, ele gerou aqui o meu crédito aqui na minha conta de fornecedores, tal, beleza. Gerou aqui o lançamento financeiro. E o lançamento financeiro ainda não está baixado. O lançamento financeiro está em abaixo, está em aberto. Ele é baixo contábil. Ele é baixo contábil mesmo. Então, por isso que a contabilidade está em aberto. Esse valor ainda não foi enviado para a contabilidade, mas ele está disponível lá no financeiro. Em algum momento ele vai ser contabilizado, na hora da baixa. Pegar um outro exemplo aqui, por exemplo. Esse daqui, que deu a diferença tem 2.000 de crédito aqui na contabilidade e não tem nada lá no financeiro. Por quê? Vamos analisar.
Realmente a contabilidade foi gerada lá na inclusão da nota. O financeiro foi gerado, a nota é no valor de 5.000. A minha contabilidade, o crédito dela, foi gerado aqui no valor de 5.000 mesmo. O financeiro ele está baixado parcialmente. Então, quer dizer que ainda tem algum valor em aberto lá ainda. Então, aqui, ele foi baixado 3.000 dele e contabilizada essa baixa de 3.000 corretamente lá na conta. Então, por que ele identificou essa diferença? Porque ainda tem a parcela pendente do financeiro para ser baixada. Que é essa parcela de 2.000 que ele está nos dando a diferença aqui. E aí segue a análise do contador, como já é realizado normalmente. O que mais que essa interface disponibiliza para a gente aqui? A opção aqui de fazer uma exportação para o Excel. A gente colocou aqui para poder facilitar, caso queira fazer uma análise mais detalhada lá no Excel. Deixa eu ver se acho que o Excel não vai exibir para vocês. Aí eu mudo aqui o compartilhamento. Enquanto o Rafael muda o compartilhamento, pessoal, a conciliação, ela já tem desde a 12.134, eu acho, vou confirmar aqui, mas essas evoluções que o Castro está mostrando é só a partir da 2209, tá bom? O primeiro MVP que a gente liberou está na 12.134 e superiores, mas as evoluções somente na 12.12209. Então, ele exportou aqui para a gente o Excel exatamente como estava a visão lá. Então, tem aqui todos os dados aqui exportados aqui para o Excel. Se a gente chegar aqui e mudar aqui também livremente, aqui também, agrupamento, filtrar alguma coisa, ele vai exportar desse jeito. Uma outra possibilidade, eu posso até deixar, por exemplo, essa aqui em aberto e vou abrir outra aqui. Eu posso vir cá e falar que eu quero analisar agora, primeiramente, só esse cliente fornecedor F001 aqui. Então, eu posso vir aqui filtrar ele aqui, ir lá na conciliação com origem e filtrar para vir do financeiro só ele também. Deixa eu filtrar o tipo de documento para não vir muita coisa. Não, pode deixar. Então, aí ela me trouxe tanto aqui da contabilidade, só os lançamentos desse cliente, quanto do financeiro também, só os lançamentos desse cliente. A gente não está vendo a tela da conciliação com origem. Não? Agora eu estou vendo o Excel. Deixa eu tentar abrir de novo. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. O Excel já demonstrei, não vou compartilhar ele de novo. Né? Aqui. Bom, então repetindo, eu filtrei aqui na minha tela de conciliação só esse cliente fornecedor e lá na conciliação com origem eu vou pedir para trazer os dados do lado financeiro só desse cliente fornecedor também. Agora apareceu, né? Agora apareceu. Então, aqui eu consigo analisar só um cliente específico, tanto com os dados que estão no contábil, quanto com os dados que vieram do financeiro. Então, só para poder reforçar que isso deu um bocado de dúvida aqui, por isso que a gente colocou essa observação aqui. Esses filtros aqui vão ser aplicados ao que vem da origem, isso é do financeiro, e além dos dados que vieram do financeiro, o sistema vai trazer também o que tiver aqui na tela anterior. Então, do jeito que ela tiver, os registros que estiverem aparecendo aqui, ele vai trazer. Se eu fizer algum filtro aqui ou não, ele vai trazer
vai levar lá para a conciliação com origem. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, Castro. Sim, claro. Pessoal, a, a conciliação, do jeito que a gente desenhou, ela é composta por duas etapas. Na primeira etapa, que é essa onde a gente fez o recurso de conciliação automática, o sistema faz um cheque dentro da contabilidade. O que eu já provisionei, que eu já baixei? Achei. Então, ele linka débito com crédito fechando, ok, morreu. Aí ele marca esses lançamentos e fala assim, cara, isso aqui já está ok. Entrou aqui a provisão no nosso exemplo, né, fornecedor. Entrou aqui a provisão, entrou aqui a baixa pelo financeiro, morreu. Fechou. Fechou. A segunda etapa dessa conciliação é, eu tenho um saldo X da minha conta na contabilidade. Esse saldo que está lá na minha contabilidade, na conta de cliente fornecedor, ele bate com o saldo que está lá no financeiro a pagar? A ideia é fazer essa comparação, identificar notas que não Eventualmente pode ter foram sido baixado em conta errada, por baixado numa exemplo. conta errada, ou não foi contabilizado por algum motivo, usou um tipo de lançamento que não gera contabilização, esse tipo de situação, tá? Então, a segunda etapa é bater o saldo contábil com o saldo financeiro em aberto. Garantir que o que está na contabilidade é realmente o que está no financeiro. E na primeira, é essa comparação entre provisão e baixa, se está tudo já baixado. É como se o sistema fizesse uma primeira validação, tirasse da frente ali da gente tudo que já está ok, que eu não preciso me preocupar, e aí sim eu faço uma conciliação com a origem só do que realmente ou tem diferença e eu preciso talvez ajustar. Não sei se o Castro, eu estava respondendo as perguntas, não sei se o Castro falou, essa pré-conciliação, ele só pega lançamentos que estão fechadinhos, Fechado. né? Sem diferença. Por quê? O que der diferença, o usuário precisa analisar, né? Eu posso conciliar? Ah, tem uma diferença de 5 centavos. Ah, não, vou conciliar, isso aqui para mim é irrelevante, é imaterial. Então, o usuário seleciona e manda contabilizar, tá bom? Eu não sei se eu fui clara. Se eu não tiver sido, se ainda tiver restado dúvidas, me sinalizem aqui no chat ou no Q&A que eu volto. E só Obrigada, reforçando, Cássio. só reforçando aqui, Irene, essa segunda parte, o que a gente mostra aqui, a gente não, o sistema não tem nenhuma ação sobre o que está sendo mostrado aqui. É exibição mesmo para o usuário, para que ele tem que fazer essa conferência, identificar. Né? Ah, realmente esse cara aqui está em aberto, mas ele vai ser baixado. Ou esse aqui foi baixado em conta errada. Então, uma exibição de como que está, a foto de como que está hoje para ser analisado. Por isso que a gente procurou disponibilizar aqui já atalhos rápidos aqui, tanto para o movimento, quanto para o lançamento financeiro, quanto para o lançamento contábil, quando for o caso, para ficar mais fácil de ser analisado, para não precisar ir em outra tela para poder fazer essa análise. E se precisar ir, não precisa fechar ela. A gente consegue com ela aberta mesmo e ir lá procurar outra, por exemplo, eu quero ver um tipo de documento X aqui, por que ele não gerou o meu contábil? Então a tela continua em aberto aqui para você poder fazer essa análise. E aí, demonstrando de novo aqui o que a Irene tinha falado, com relação à diferença, eu fiz a conciliação automática, o usuário tem a liberdade de virar e falar, não, eu quero conciliar também esse com esse e esse com esse daqui. Ó, não liberou, o sistema não liberou aqui para eu poder fazer a conciliação. Por que que ele não liberou? Porque não foi selecionado nenhum débito aqui da coligada 21. Para poder ser feita a conciliação, mesmo com diferença, tem que ter alguma coisa a crédito e alguma coisa a débito. Então, agora eu posso conciliar, está me indicando aqui que tem diferença, tem uma diferença de 2.000 aqui na coligada 1, uma diferença de 30.000 na coligada 21. Posso fazer essa conciliação, ele vai me informar que eu estou conciliando com diferença, mas vai marcar elas como conciliadas. Deixa eu voltar a exibir aqui de novo. Aqui.
Bom, então todas essas partidas lá na contabilidade estão marcadas como conciliadas. A gente vira e fala, não, mas eu identifiquei um erro aqui, eu preciso desfazer isso. Como que eu faço? Você não precisa marcar todos os registros aqui para poder, a gente tem um processo aqui para desconciliar, tal. Não precisa marcar todos os registros aqui para poder desconciliar. O sistema identifica todos que foram conciliados no mesmo processo e já desconcilia eles. Não precisa marcar, eu quero desconciliar esse débito aqui, mas eu tenho que desconciliar o crédito correspondente a ele. Não precisa identificar isso, não. A partir do momento que eu marquei um registro, ele vai desconciliar, ele vai desconciliar todos os registros dessa coligada que foram executar processados junto com esse daqui. Então, ele me desconciliou os outros aqui. Os que estão diferentes, os que estão aqui, que não foram desconciliados, é porque eles foram feitos em um outro processo. Então, só para poder limpar a base toda, deixa eu marcar alguns aqui, ver se ele vai desconciliar tudo. Vou demonstrar novamente para vocês. Então, zerei a minha base toda. Então, só para eu executar o processo novamente aqui. Tá? Então, vamos lá. Com a pré-conciliação, o sistema identificou aqui o que ele consegue conciliar automaticamente. Executa a conciliação. Marcou lá as partidas que já foram conciliadas. Qual que é o próximo passo que eu tenho aqui? É fazer a conferência lá com a origem, ver se tem algum ajuste a ser feito, tal ou não, e, depois disso, finalizar a conciliação dessa conta até essa data, 31/1. Então, isso aqui quer dizer o quê? Eu vou registrar lá na conta 2.1.1.000 das duas coligadas envolvidas, que ela já foi conciliada até o dia 31/1. O que o sistema fez com isso daqui? Após a conciliação, a gente está exibindo aqui, a princípio, uma pesquisa de satisfação para a gente colher sugestões, colher informações do como que foi a execução do processo, que sugestão que a gente pode fazer de melhoria. Então, agradecemos quem conseguir responder essa pesquisa para a gente, tá? O mais sincero possível. Eu não vou responder aqui agora não, porque ele já está registrando em produção, então se eu responder vai atrapalhar lá os nossos números aqui, tá? Mas essa pesquisa vai exibir quando executar o processo de conciliação, tá? O processo de conclusão. Então, o que o sistema fez aqui? Ele foi na conclusão. Ele foi lá na minha conta contábil. Deixa eu editar ela aqui. Essa tela aqui não existe. Ele foi lá na minha conta contábil e marcou lá qual foi a última conciliação que foi feita nela. Foi até o dia 31/1. Se eu executar o processo de novo com uma outra data, ele vai atualizar e concluir, vai atualizar para a próxima data. E aí identifica que essa conta já foi conciliada. Bom, uma outra situação que eu tenho para mostrar aqui para vocês, deixa eu desconciliar tudo. Que é o quê? A conciliação com dados históricos. Eu estou trabalhando aqui no exercício de 2023. Então, eu tenho coisa no exercício fechado que ainda não está conciliada. Eu consigo conciliar eles? Consigo. Eu não estou usando toda hora aqui, mas não citei para vocês. Se vocês quiserem mudar o filtro, não precisa abrir a tela novamente. Não. A gente disponibilizou aqui para poder alterar aqui o filtro aqui também. Tá? Então, eu quero conciliar alguma coisa do exercício passado. Então, eu coloco uma data aqui, que é anterior ao início do exercício atual. Ele vai me trazer registros também de um exercício fechado já. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui uma nota fiscal
que foi a inclusão dela foi no dia 12/12, e a baixa do lançamento financeiro correspondente também foi no dia 12/12. E tem outra nota, que a inclusão dela foi no dia 1º/12, e a baixa dela foi no dia 1/1. Isso é, ela foi incluída num exercício e foi baixada no exercício seguinte. Mesmo sendo em exercícios distintos, o sistema consegue identificar isso aqui na pré-conciliação também. Então, marcou aqui os 4 registros. Tanto os 2 que estão dentro do exercício fechado, tanto o débito quanto o crédito, quanto o que tem o crédito no exercício fechado e o débito no exercício aberto. Deixa eu complementar. Sim, senhora. Tem algumas perguntas aqui, aí eu aproveito e respondo ao vivo. Pessoal, em relação às datas, clica ali para mim, Castro, no filtro. Então, vejam, se vocês, só reforçando o que o Castro já falou, tá? Então, se vocês quiserem conciliar algum lançamento com dados que estejam já na tabela de histórico, é só informar a data inicial, que o sistema vai lá nesse período que foi liberado e vai pegar os lançamentos de lá, até a data que você colocou ali na data inicial. Liberado, não, fechado. Fechado, eu sempre confundo isso, né? Fechado, liberado, deletou tudo. Fechado. E aí, gente, quando essa data inicial está em branco, o sistema vai pegar todos os lançamentos contábeis que estejam dentro do período contábil em aberto e que estejam pendentes. Até essa data Obviamente, final. até a data final que você definir. Isso. Desde que você desmarque ali que você não quer ver lançamentos que já estão conciliados, né? Então, se você já estão conciliados, só deixar desmarcado que não vem para a tela, vai vir só o que está pendente. Então, vai vir tudo. Então, respondendo aqui, aí eu perdi a pergunta, né, a provisão em um mês e a baixa em outro, o sistema vai pegar também do mesmo jeito, tá? A não ser que você coloque uma data inicial ali que não pegue a provisão. Mas aí o que a gente recomenda é deixar em branco, que vai pegar tudo que Quer está em ver, por aberto exemplo, no período. eu limpei aqui a data inicial. Então, ele me trouxe aqui, ó, só a baixa desse 999 aqui. Por quê? Porque o crédito dele está no período anterior. Uhum. O débito está no período atual e o crédito está no período anterior. Como eu não preenchi aqui a data inicial para poder buscar do período anterior, ele me trouxe só o que está no período em aberto. Isso. A partir do momento que eu preencho a data aqui com uma data de período fechado, ele vai trazer também o que tem lá no período fechado. Isso, exatamente. E aí eu queria reforçar também, volta lá no filtro, Castro, que eu já respondo uma outra pergunta que está aqui no Q&A, que é o seguinte, tá vendo esse flag aí, ó, considerar lançamentos em lotes ainda não integrados ao lote zero. Quando essa opção está marcada, o sistema vai trazer para essa tela lançamentos nos lotes que a gente chama de lote M, ou seja, não estão no lote zero. Se eu deixar desmarcado, só vem lançamento do lote zero. Alguém perguntou aqui, é porque tá pulando, tá passando rapidão aqui, eu perdi a pessoa que perguntou, mas eu vou achar aqui, tá? Então é isso aí, se marcar, vem lançamento do lote N, o que é interessante, porque se tiver erro, você já barra ele ali no lote N, já fala com a Antes de origem, olha, integrar. Uhum. ajusta seu evento aí que tá errado, né? Não precisa esperar chegar no lote zero. Pode ir, Castro. E a conciliação ela pode ser feita em qualquer momento, não necessariamente no final do mês somente, né? Então você já consegue executando o processo aos poucos e identificando esses erros durante o próprio mês mesmo. Então aqui eu já estou encaminhando para o final já, só mostrar aqui mesmo aqui executei a pré-conciliação, ele pegou o que estava no período fechado e no período aberto e conciliou eles. Concluí a conciliação. Finalizado. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa.
tô lendo a colinha aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa, tá, gente? Não, o processo é esse mesmo, gente. Agora vamos para as dúvidas, sugestões. O que você Tem separou mais aí, Irene? muita pergunta aqui, Cássio, que eu deixei para responder ao vivo, que eu achei interessante, tá? A gente vai respondendo e vai demonstrando aqui. Isso, exatamente. Uma coisa que o pessoal perguntou aqui de forma recorrente é em relação a lançamentos, né, no nosso exemplo aqui de fornecedor, de lançamentos parcelados. Resumindo, o sistema só vai conciliar, a não ser que você force a conciliação, o sistema só vai conciliar quando toda a nota estiver baixada. Até lá, até esse total 100% de baixa, ele vai manter aquele saldo pendente. Você tem esse cenário aí para mostrar lá principalmente na É tela esse, conciliação com origem, para eles verem é, que. é esse daqui, tá? Ele aqui, ó, o sistema não conciliou ele automático, é uma nota no valor de 5.000. Deixa eu exibir ela aqui. Um negócio que eu vou mostrar aqui, a Irene não queria muito que eu mostrasse, não, mas é porque tem muitos recursos aqui na nossa MDI que são subutilizados, tem muita gente que não conhece e eu faço muito uso deles. Um deles, por exemplo, é a consulta SQL e anexo. Eu abri aqui, eu cliquei 2 vezes aqui, eu abri o lançamento contábil, esse lançamento contábil aqui no valor de 5.000 de crédito. Eu acrescentei aqui 2 consultas SQL para poder me mostrar aqui, por exemplo, aqui o movimento de origem desse lançamento contábil, é esse daqui. Aí eu consigo dar 2 cliques aqui e abrir o movimento de origem. Isso qualquer pessoa consegue fazer, em qualquer registro, em qualquer cadastro do RM. Né? Então, eu cheguei lá na origem. Começou aqui no movimento. Valor de 5.000. Foi gerado o contábil, que é aquele que está aberto ali atrás lá, com o crédito de 5.000. E gerado o financeiro, que foi baixado parcialmente, gerado financeiro de 5.000 também, que foi baixado parcialmente. Baixou o valor de 3.000. Então, esse lançamento financeiro, ele ainda tem uma parte em aberto dele. E aí, consequentemente, o sistema não conciliou ele automaticamente. Que é essa situação. A partir do Mas momento que aí, você lá na consolida, conciliação com origem, mostra vamos, esse lançamento lá na conciliação com origem. Porque vamos lá. lá na conciliação com a origem, o saldo pendente na contabilidade não é mais 5, é 2. Então, Uhum. ele vai mostrar, vai comparar o saldo pendente na contabilidade, que é 2, com o saldo pendente no financeiro, que é essa linha aí, ó. É esse cara daqui. Então, tem Por que que não tem 2 lá no pendentes aqui na financeiro? contabilidade. É por causa da fórmula que eu usei. Ah, tá. A fórmula que está. Porque esse valor financeiro aqui é o que vem daquela fórmula que eu mostrei para vocês lá na conta Isso, que contábil. bom. Reforça isso aí, porque tem uma É. pergunta aqui pedindo para reforçar a questão da fórmula. Esse valor que trouxe aqui do financeiro é calculado de acordo com a fórmula que foi cadastrada aqui na minha conta contábil. Edita essa fórmula aí, só para o pessoal ver. Eu coloquei uma fórmula Então, o Rafael pegou o valor básica. original menos o valor baixado. Aí, provavelmente, ou esse lançamento financeiro já foi baixado, e foi baixado em outra. Você consegue ver as baixas desse lançamento financeiro aí? Possível. Agora, pela fórmula, era para ele ter trago o valor no É início. isso que eu tô achando engraçado. Vai ali isso aí. Vai lá nas baixas. Valor original, 5.000. Menos valor baixado, Valor 3. baixado, ele tem algum lugar que registra valor baixado aqui no Olha lá lançamento? onde você está. Olha lá, embaixo. Valor Aqui, valor original. baixado 3. Era para ter Aí trago. você tem que olhar o que foi que aconteceu. Mas esse, por exemplo, deveria ter vindo ali na. Vamos divulgar para ver a fórmula, o que ela está passando. Deveria vir aqui na coluna do financeiro, 2.000.
Igual E esse aí a daqui, diferença seria zero. aham. Igual o de cima, Igual isso. esse aqui, por exemplo, que não está baixado. Então ele fez valor original 3.000 menos valor baixado zero, deu 3.000. Esse aqui é um exemplo que não está baixado. Isso aí. Não Vamos está dar uma olhada baixado. na fórmula aí. Tá, vamos responder mais algumas perguntas aqui. A Luana está perguntando pagamento parcelado pode ser aplicado para renegociação de valores. Você está falando do acordo, Luana, lá do financeiro? Porque se for, esse processo também já pega os lançamentos baixados por acordo, tá? Então, ele marca a nota do lucros como conciliada e, assim, né, você tem que seguir o processo de O acordo que processo a de gente acordo. entende, tá? Então, se não pegar, pode ser que o processo que você adotou para acordo não está contemplado. Mas, resumindo, eu incluo a nota no movimento. Lá, pelo movimento, faça provisão e gero financeiro. Quando eu baixo por acordo, essa sua baixa por acordo, ela tem que ser contabilizada, baixando aquela nota lá e gerando uma outra provisão com o valor do novo acordo, né? Porque geralmente o acordo, o valor é diferente. Então, ele baixa o valor antigo e gera uma nova provisão na conta de fornecedor. Aí a conciliação já não ocorre mais pelo ID móvel, e sim pelo ID LAN. Então, gera uma provisão do acordo. Quando esse acordo for baixado, vai chegar o débito, né, no exemplo aqui nosso, e aí ele vai conciliar. Não sei se eu consegui ser clara, se eu não tiver, Deixa eu ver se eu fosse consigo demonstrar que tem esse exemplo aqui. de acordo. Tá na outra coligada aqui. Tá. Então, tá, a Luana falou que é o acordo mesmo, tá? Ótimo. Exatamente, prevalece o novo critério de negociação. Uma pergunta interessante, enquanto o Rafael localiza esse cenário que ele vai demonstrar. A Esté perguntou o seguinte: aquela data, você mostrou, Castro, na hora que você conciliou ali, concluiu a conciliação, você mostrou o sistema preenchendo aquela data lá? Uhum. Lá na conta contábil. Isso. Pessoal, quando a gente fez esse processo, passou pela nossa mente. A gente tem que travar a entrada de lançamento nessa conta anterior a essa data. Mas hoje não está travando, tá? A gente precisa que vocês usem e reportem para a gente, só para a gente ter certeza que realmente precisa ser travado, tá? Isso está aqui na nossa listinha, mas a gente quer ter certeza que precisa mesmo. Então, foi interessante a pergunta da Esther por causa disso. Eu já achei, falei assim, ó, tá aqui a prova que a gente precisava. Tá, Esther? Então, hoje, não trava. Ela é só informativa. Só para você saber quais contas você já conciliou. Mas Então já, tá. eu tô anotando várias coisas aqui, ó, que eu achei interessante as perguntas. Uma coisa interessante também, eu não lembro mais quem perguntou, porque eu já respondi, alteração desse flag conciliável em todas as contas. Confesso para vocês, dou minha mão à tapa, dou minha cara à tapa, porque eu nem passou pela nossa cabeça colocar um processo para alteração desse campo Alteração global. global, né? Nem cogitei, nem pensei. E agora eu tô aqui, gente, como é que eu não pensei nisso? Já anotei, tá? Para a gente poder fazer. Então, hoje, se alguém falar que eu falei, eu vou falar que é mentira. Só se for script mesmo lá no banco e marcar todas as contas como conciliada. Hoje teria que ser uma a uma. Mas eu vou reverter isso, que foi um vacilo nosso aqui. Então aqui, eu tenho esse lançamento daqui, o valor de 60.000, que ele foi baixado por acordo. Deixa eu relembrar onde que a gente vê as situações aqui direitinho. Então, tem aqui os acordos, tal, anexo, lançamentos gerados por acordo. Ele foi baixado e gerou aqui dois lançamentos aqui. Um de 36 e um de 24. E aí esses lançamentos também já estão baixados, mas poderiam não estar.
Então, a conciliação identificou isso. Aqui, eu tenho aqui o débito de 60 com o crédito de 60. Isso aqui foi feita a conciliação automática, tá? Identificou essas duas pernas e também o que foi baixado lá do acordo, 24, 36 com 36 e o 24 com 24. Então, ela conseguiu fazer essa rastreabilidade e pegar tanto o que foi baixado por acordo, quanto os lançamentos que foram gerados do acordo. Se eles não tivessem sido baixados ainda, estariam em aberto aqui e ia aparecer lá na conciliação com origem, como o valor está pendente lá no financeiro. Mas ele conseguiu identificar o processo, tá, Lu? A Luciana, acho que é Luciana Ribeiro, ela falou assim, a minha visão do meu sistema é diferente. Ele está perguntando se isso aqui é o RM Proteus. Né, não, Lu. Esse aqui é a versão 12.1.22.09 da linha RM. Então, o que você está vendo é o módulo contábil, e no caso agora, o módulo financeiro, do back-office da linha RM. Nós fizemos uma revitalização de toda a MDI, tá bom? Então, essa é a carinha nova do sistema. Então, não é Proteus, não, tá? A partir da 2209, né? A partir da 2209. Então, Os ícones 2205. foram todos evoluídos, a visão Isso, também mudou. exato. Pode continuar, Cássia, só porque eu vi a pergunta dela aqui. Não, já Achei estou que guardando a próxima. tá. É muita pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat aqui Pode do ir, pode ir. Alan, que é justamente o que você tinha comentado antes. Pedro, o lançamento conciliado pode ser alterado? Por enquanto ainda pode, não tem nenhum bloqueio, que é aquilo que a Irene respondeu agora há pouco, que já está anotado aí, que a gente estava aguardando o feedback de vocês. Então não há nenhum bloqueio ainda no lançamento conciliado, ele pode ser alterado normalmente. Tá. O Alan Dias, ele perguntou o seguinte, essa funcionalidade serve apenas para lançamentos gerados a partir do estoque, integração com o financeiro, ou eu conseguiria conciliar labore financeiro? O Alan, o automatismo que a gente criou, né, aquela pré-conciliação e a conciliação com origem, por enquanto, ela só funciona para a integração, gestão de compras, faturamento, contabilidade financeira, tá? Por que a gente optou por começar por elas? Porque são as contas de maior movimentação dos clientes. No entanto, o recurso ali de conciliação, e aí teria que ser manual, você pode fazer para qualquer conta, tá? E aí a nossa ideia é que essa ferramenta evolua cada vez mais. A Web está pedindo um webinar para iniciante. Esse aqui que é o webinar. A gente vai a conciliação bancária, eu não tenho informação, tá? Mas esse aqui, que é o da conciliação contábil, a gente vai editar o vídeo e colocar no YouTube para vocês. Aí você pode ver quantas vezes você quiser. Vou também pegar a documentação da conciliação e mandar aqui no chat, só um minutinho. Uma pergunta interessante da Analisa, e aí eu vou aproveitar e responder na Analisa e mais algumas pessoas que mandaram no Q&A, que é o Está marcando seguinte. lá o que respondeu já? É porque eu estou lendo no chat, aí eu não... Bom, vai dar certo no final. Ana, é o seguinte, tá? Essa conciliação que o Castro mostrou, essa demonstração que a gente fez, é usando uma conta de fornecedor única para todos os fornecedores. Então, não há detalhamento de fornecedor dentro da contabilidade. Esse é o modelo que a gente fez, o sistema, né, traz ali para vocês, na grid aqui da conciliação, a coluna de fornecedor. Acho que o Castro deve ter mostrado ela por aí, né, Castro? Está aqui mais para o ladinho aqui. Isso, ele consegue ir lá nas origens e ver qual é o cliente fornecedor desse lançamento. A conciliação para clientes que usam a conta aberta lá na contabilidade, né, uma conta para cada fornecedor, eu não consigo fazer isso, aí pode ser uma coisa que a gente pense aqui para o futuro, conciliar pela conta sintética, tá? Mas é uma coisa que eu até achei interessante, mas pode ser uma evolução para a ferramenta. Para pegar várias contas ao mesmo tempo, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Mas hoje não, ela precisa ser pela conta analítica, tá bom?
O Alan também está perguntando, lançamento conciliado pode ser alterado? Cai na mesma situação daquela data de conciliação, tá, Alan? Inicialmente, não barramos, está aberto, você consegue editar esse lançamento, mas é uma coisa que a gente gostaria de confirmar com os clientes, quando estiverem usando, se a gente entende que sim, tá? Que deveria bloquear o lançamento e não deixar mais a edição. Mas, por enquanto, não está bloqueado o lançamento. A Luana falou o seguinte, a regra utilizada será o saldo devedor e credor de cada conta, certo? A composição dos valores através da identificação dos documentos será feita com base na edição do comparativo com o financeiro individualmente por fornecedor? Lu, confesso para você que eu não entendi sua pergunta. Se você puder mandar um exemplo, um esclarecimento aqui para a gente poder te ajudar, tá? A Thaís falou o seguinte, fiz algumas conciliações na versão anterior, foi informado numa reunião online, né, porque ela não consegue desconciliar esse lançamento. Thaís, eu não sei se você percebeu o Castro falando que se você selecionar uma única perna de um lançamento conciliado, você consegue desconciliar. No entanto, ele vai desconciliar tudo que está conciliado com aquele ID. Nas versões anteriores, a gente apenas flegava o lançamento que estava conciliado. Então, todos receberam o ID 1, conciliação 1. Na hora que você pegar um lançamento que tem o ID 1 e desconciliar, você não precisa selecionar duas pernas, como é no modelo antigo. Mas ele vai desconciliar tudo, aí você vai ter que fazer o processo de conciliação de novo. Aí, quando você for fazer, use o pré-conciliador para ele fazer 90% do trabalho para você. Por que que a gente optou essa questão de marcar uma perna só e desconciliar tudo? É para não ficar coisa perdida lá, gente. Porque senão poderia acontecer da pessoa desconciliar o débito, o crédito continuar conciliado lá. Uhum. Então, tudo que foi conciliado junto é desconciliado junto também. Isso. Ô Lu, aí, então, só terminando, então, sua pergunta em relação aos valores, a gente faz os links na pré-conciliação, tá? Usando o IDMOV, se ele tiver origem pelo Núcleos, ou o IDLAN, se ele tiver origem financeira. Então, essa é a chave forte, IDMOV ou IDLAN, tá? Então, os valores precisam bater para aquele IDMOV e para aquele IDLAN. Não sei se eu consegui responder sua dúvida, se eu não tiver conseguido, me avisa. Isso aqui eu já respondi. Questão de parcial. O Tiago perguntou quando tem tributos retidos, tá? Como é que funciona? Tiago, o que vai mandar no processo para ele ter sucesso é como que você montou o seu evento contábil. Então, na hora que você está incluindo a nota no Núcleos, a contabilização na conta de fornecedor, que é o nosso exemplo, ele tem que ser líquido de imposto. E a sua baixa no financeiro, quando você baixar o pagamento ao fornecedor, ele também tem que estar ali líquido de imposto, tá bom? Aí vai bater. Então, gente, depende muito de como que o evento contábil de vocês está configurado para dar certo, tá bom? Pode ser que vocês precisem fazer algum ajuste no evento para o sistema conseguir pegar sozinho. Manualmente, vocês conseguem. A Karen perguntou assim, ó, dá para fazer só habilitando a conta geral do fornecedor? Esse parâmetro, Karen, ele tá na conta analítica. Confere para mim, Castro. É na Se eu analítica. marcar, é na analítica, né? Na A sintética, gente, se eu não me acho que dá, engano, eu ela não nem sei, habilita, tá vendo? não Nem habilita. habilita os parâmetros. A gente pode pensar numa evolução, Karen, eu vou anotar aqui, a gente conseguir marcar a sintética e ele marcar todas as analíticas. Samuel perguntou se dá para usar a conciliação em contas de reconciliação, né? Que não tem saldo, que tem só movimentação contábil. Samuel, dá. A questão da conciliação com a origem é que não vai fazer sentido, né? Porque você não tem com quem comparar. Você vai contabilizar, você não tem saldo, né, na contabilidade. E o automatismo também não teria, a não ser que essa movimentação viesse do núcleo ou do financeiro, mas pelo que eu entendi da sua pergunta, não vem.
mas a conciliação manual você consegue fazer, gente, para qualquer conta, tá? A pergunta da Esther que a gente respondeu mais cedo, que eu expliquei as etapas da conciliação. Primeiro eu marco o que está ok na contabilidade, débito, crédito, fechando, tiro isso da minha Faz frente, uma limpa. Uhum. faço uma limpa, depois eu concilio com a origem para ver se o que está na contabilidade realmente está em aberto no caso do financeiro. É uma pergunta, está aparecendo para mim como anônimo. Por que na conciliação com origem, na coluna de financeiro, se há algum lançamento baixado parcialmente, aparece como zerado? Não deveria aparecer o saldo em aberto? Deveria, tá? Uhum. A gente vai olhar o que aconteceu na base do Castro ali, que não está vindo nada, mas deveria ter vindo ali um valor pendente no financeiro. A gente vai conferir a fórmula dele, debugar para ver se tem algum problema. A questão do lote provisório eu já respondi, que o sistema também pega o lote N, reforçamos a questão da fórmula. Inclusive, todos esses lançamentos meus aqui estão no lote N. Fora os do exercício anterior, porque para poder fechar o exercício eu tive que integrar. Que integrar o lote zero, né? Uhum. A fórmula no cadastro da conta é para retornar valor em aberto. Exatamente, Jean. Você entendeu a ideia. O Humberto está perguntando, esse processo de conciliação contempla também as contas gerenciais? Ele está falando que lá no cenário dele, ele coloca a conta fornecedor como sintética, global, né, genérica, digamos assim, e as analíticas são gerenciais. Vai funcionar, tá, Humberto? É esse cenário aqui que o Castro tem. Só que nessa tela não vem as contas gerenciais, vai vir a conta contábil, mas o sistema vai conseguir identificar para você de qual fornecedor é, sem usar a conta gerencial. Então, eu acredito que vai te atender também. Vai identificar o fornecedor caso o lançamento venha, ou do gestão de estoque ou do financeiro, né? Ele vai buscar o fornecedor lá na origem, né? Porque aqui no contábil mesmo não tem identificação do Isso. fornecedor. Né? Ainda, né, Cássio? Ainda. Ainda não tem. O Delazari perguntou aqui se tem questão de segurança, né, para não permitir a conciliação com diferença. O Delazari, a gente não identificou essa necessidade, não. Mas à medida que os clientes forem usando, né, se for uma coisa relevante, sim, para o processo, a gente pode implementar. Mas por enquanto não tem, não. A princípio, a gente não tinha nem permitido a conciliação com A diferença. Em gente não ia conversa permitir com de jeito alguns nenhum, clientes que a que a gente gente viu no identificou. exemplo, existem várias diferenças mínimas que podem acontecer mesmo. Então vão liberar, avisando que a Avisando que responsabilidade é do tem usuário, diferente. que tem diferença, mas está liberado. Imposto de renda, provisionado no mês, pago no outro, consegue conciliar? Consegue também, tá, Ismael? É aquela questão das datas que a gente falou. O Nilson perguntou se pode mostrar aí de novo onde que marca a conta como conciliável, Castro, enquanto eu vou lendo aqui. Aqui no cadastro da conta mesmo, O na aba Nilson perguntou a mesma coisa. Uhum. conciliação, isso da conta analítica, né? Conciliação é só marcar aqui como conciliável e indicar a fórmula para poder buscar os valores do financeiro. Tá. A Jaqueline perguntou aqui, o sistema fará conciliação automática ou só manual? Né, marcando. Automaticamente, só reforçando, Jaqueline, ele pega, com base no ID móvel, então, se nasceu, digamos, a operação no núcleo, ele consegue conciliar sozinho, e se ela nasceu no financeiro, também consegue conciliar, como o Du. Agora voltou. Então, respondido. Humberto, ele perguntou que se é só com foco no financeiro ou se contemplaria outros módulos como a folha. A gente optou, como eu disse, começar com o financeiro, que é a conta que tem maior movimentação nos nossos clientes, tá? Com base em levantamento que a gente fez. Mas o que a gente quer é que a ferramenta evolua e a gente possa trazer outras origens também, tá bom? Mas hoje é só com o financeiro.
A Esther perguntando a conciliação com classes, tá? Então, inicialmente não. O automático não, você consegue fazer só manual, tá bom, Esther? Com o educacional. A fórmula, há um padrão. Ô, Márcio, eu posso fazer o seguinte, a gente pega um exemplo de fórmula e colocamos no TDN, para vocês terem um norte. A ideia por que a gente colocou através de fórmula, tá? Porque conversando com alguns clientes, costuma ter valor opcional. Depende de como que o evento é montado, né? Depende de como que o evento. Por isso que a gente optou pela fórmula. O que você tem que ter em mente essa fórmula precisa retornar o valor financeiro pendente, em aberto, para conferir com o saldo que está pendente na contabilidade. É isso que sua fórmula tem que retornar, ok? A fórmula 4 que está lá de financeira é default? Não, não é, tá? É uma fórmula que o Castro criou na base dele. Uhum. Isso. O Jefferson perguntou questão de centro de custo na conciliação. Pessoal, isso é uma pergunta interessante. No contábil, quando tem rateio de centro de custo, a contabilidade ela vem quebrada ali, né? Uma partida para cada centro de custo. Na conciliação, a gente junta todas essas partidas. Então, não existe na conciliação o conceito de centro de custo, tá? O sistema vai juntar tudo, vai aparecer uma linha apenas, tá bom? Com o total. A parte mais chata a gente vai cortar primeiro. A questão da fórmula, né? Uma pessoa que está sem nome aqui, o anônimo, tem que atualizar os lançamentos pelo valor líquido, é a sua regra. Você aplica a sua regra, tá? Você que define. Se a origem do lançamento vier direto do financeiro, é possível realizar essa conciliação? Sim, o sistema trabalha tanto com a Edmove, tanto com a Edilan. O pessoal comentou aqui, gente, sobre conciliação por filial. Não temos este conceito, está anotado aqui no meu caderno, vou procurar entender essa necessidade de vocês, tá bom? Para a gente poder avaliar. A própria conciliação do acordo, os lançamentos de acordo, eles são financeiros. Foi o Jefferson que perguntou, né? São financeiros, então ele conciliou financeiro com financeiro. Então, tanto a origem sendo do núcleo quanto sendo do financeiro, ele consegue identificar. Tá. A Thalita está perguntando aqui, o Rodolfo está perguntando aqui como que ele vê os lançamentos que estão conciliados com diferença. A gente não tem nenhum recurso nesse sentido, não. Tá, Rodolfo? Talvez logar, alguma coisa assim, mas hoje não consegue, não. Ele vai ficar lá como conciliado. E a Thalita está perguntando se no razão demonstra o que foi conciliado e o que não foi. Thalita, a gente sabe que relatórios da conciliação é o nosso próximo passo, tá? Então, a gente tem aqui já anotado para fazer uma capa, que é o que está pendente, mas o que foi conciliado também faz sentido, ok? Mas, por enquanto, não tem, não. Aí teria que criar. Mas não é difícil, não, tá? Aí também, a pergunta do João Carlos aí também é a mesma. Isso, a mesma coisa, tá, João? A Valéria também está perguntando a mesma coisa, questão de relatório, né? Ver quais os lançamentos que estão conciliados juntos. Só reforçando, o relatório tem que ser a nossa próxima entrega nessa ferramenta, tá bom? A gente vai pensar nos relatórios. Até reforçando a pergunta da Valéria aí, a conciliação não vincula um lançamento com o outro, não, tá, Valéria? Só marcou que aqueles estão dois conciliados no juntos. mesmo momento. Não necessariamente o A é junto com o B e o C é junto com o D. Existe a possibilidade de conciliar documentos com numeração diferente, mas com o mesmo valor? Só se for manual, por conta e risco seu, tá bom? Eu não sei quem que perguntou, não tem nome Porque aqui. o automático, ele rastreia pela origem, seja o ID do movimento ou seja o ID do lançamento financeiro. Então, ele vai lá na origem, pega lá o provisionamento do movimento e pega o financeiro que esse movimento gerou e pega a contabilidade que esse financeiro gerou. Então, ele está todo amarrado de acordo com as restrições do sistema, da base de dados, né?
O Jefferson Cardoso perguntou assim, ó, meus lançamentos contábeis são em conta analítica, porém uma única conta de fornecedor. Então, não é possível fazer a conciliação? É sim, tá, Jefferson? Essa base aí que o Castro está demonstrando é exatamente este cenário. Então, Uma conta dá única de para usar sim. fornecedores. Uhum. Isso. O Yuri perguntou em relação ao período, trava por período contábil. Também sobre os parâmetros. Não, não tem nenhum tipo de trava, não, tá, Yuri? Aí seria permissão seguinte: o usuário tem permissão no processo, então ele vai ter permissão de conciliar com diferença, de conciliar com período já fechado, ou não. A conciliação é pela conta contábil, tá, gente? E aí a conciliação automática pelo Edimóvel ou pelo Edilon. Mas igual eu demonstrei aqui, você consegue mesmo o que está pendente aqui e depois conciliando, filtrando por fornecedor, para poder facilitar, para poder reduzir o escopo de análise que você for fazer, né? Então você consegue filtrar aqui, eu quero primeiro conciliar só esse fornecedor 999. Fechei ele, depois eu venho cá e filtro só o 001. Então ele é por conta, mas você consegue fazer subfiltros aqui para poder diminuir o escopo das informações que são exibidas, né? O Alan perguntou sobre fatura, tá, gente? A gente já tá na esteira do time para a gente automatizar a conciliação com fatura, tá? É porque quando a gente coloca fatura na equação, o financeiro vira um caos. É fatura da fatura da fatura, que compõe um monte de Edimove, que tem um monte de Edilan. É um monstrinho, né? Esse aí ficou um cenário mais complexo para resolver, mas já está com o time para fazer, tá bom? Mas a gente vai Mas fazer porque também. a gente tem que ir com muito cuidado nesse ponto, porque a gente tem que pensar em performance, né? Se a gente for, dependendo do que a gente envolver do financeiro lá, degrada bastante a performance. Então a gente tem que ir com calma nesse ponto da fatura mesmo aí. Isso. O José Antônio, ele está perguntando como que o sistema trata lançamentos de estorno e ajustes feitos direto na contabilidade. Os lançamentos de estorno não aparecem aí nessa tela para serem conciliados, tá? A gente desconsidera. E o lançamento manual, ele pode ser conciliado, ele vai aparecer, mas, no entanto, se ele tiver ali uma correlação com algum outro, você vai precisar fazer a conciliação manual, porque o sistema não vai conseguir saber com quem que ele se casa. Uhum. Tá, muita gente perguntando de relatório. Cássio, tem que ser nossa próxima. E aí já vai ser feito no. O Alan que perguntou da fatura, tá? A gente já te respondeu aí, Alan, ao vivo. O Humberto refez a pergunta aqui da conta gerencial, a gente respondeu. É possível conciliar a conta de adiantamento ao fornecedor? Sim. Existe o processo específico no módulo financeiro que trata adiantamento. Se você está utilizando este modelo de adiantamento, a conciliação também pega, tá bom? A gente pode... Ô, Cássio, você tem os links da documentação fácil aí? Ou eu Fácil apertei não. você sem abraçar? Fácil não, mas a gente localiza. Tá, enquanto eu vou lendo aqui, se você puder. Aí já pega o da conciliação também, por favor? Uhum. Mas então, Márcio, pega, tá? É possível conciliar, sim, o adiantamento, desde que siga o padrão do módulo financeiro que trata adiantamento de fornecedores. E o seu evento esteja de acordo. Respondido. O Samuel pediu para a gente fazer o contato. Pode deixar, Samuel, eu vou te chamar, tá bom? Vamos verificar, Kelly, a questão lá de não ter trazido, provavelmente, porque isso já foi testado, tá? E tava ok. Provavelmente algum ajuste que o Castro fez na fórmula ou no lançamento financeiro que não trouxe, tá bom? A gente vai conferir. Se for algum erro, a gente corrige. Funciona para lançamentos com variação cambial e juros ou descontos? Tudo isso você tem que pensar em tratar lá na sua fórmula, com origem do financeiro. Então, gente, reforçando, a conciliação, para ela ter sucesso, vai depender muito
de como que o seu evento contábil está configurado e a fórmula para poder para poder conciliar com o financeiro, tá bom? Então, o sucesso depende disso. Se eu marcar conciliado na conta de fornecedor, ele vai marcar automático conciliado na conta de banco? Não, tá, Jaqueline? A conciliação, ela é pela conta, é a conta de fornecedor que está sendo conciliada. Então, é só aquela partida, só aquela conta que está conciliada, tá bom? Ele não mexe na conciliação de banco, não. Porque é outra conciliação, né? Então, não faz sentido misturar. O Márcio também perguntou do adiantamento, ok, já respondido. Jean, no caso do lançamento proveniente do educacional, se você estiver usando a integração pelo financeiro, quando você manda o lançamento do educacional para o financeiro e depois contabiliza, eu acredito, com base no modelo que a gente desenhou, que vai funcionar. Agora, quando você faz a provisão por competência, né, que o próprio educacional gera contabilidade, aí teria que ser uma evolução da ferramenta, mas só no que tange a conciliação automática, tá? Manual você consegue fazer. Se eu pagar uma conta do imobilizado, a conta de aquisição e as contas de depreciação, como essa conciliação se porta? Ô, José, neste caso, já que vai envolver contas de imobilizado, a conciliação vai ter que ser manual. Então, é o que você definir, tá? Como você quiser conciliar. Não vai ter nenhum automatismo, por enquanto, pelo menos por enquanto. Se houverem lançamentos contábeis provenientes da própria contabilidade, né? Também poderão ser conciliados? Sim. As guias de impostos, geradas a partir do lado fiscal e que estão no financeiro, vão aparecer quando eu analisar a conta de ISQN pagar? Sim, vai sim, tá? Porque aí, no caso, como é que funcionam os impostos? Você provavelmente deve gerar uma guia para o financeiro do tipo contábil. Então, ele contabiliza na inclusão, fazendo a provisão, e depois, quando você baixar, ele contabiliza novamente, fazendo a baixa. Então, a origem para a contabilidade é financeira. Então, ele vai contabilizar pelo EDILAN, tá bom? Então, vai dar certo. Já enviei a documentação de adiantamento do financeiro lá no chat também, tá, gente? O Alan perguntou aqui, na visão de lançamentos, o lançamento fica marcado como conciliado? Você mostrou, Castro? Na visão Não ali mostrei, não deixa eu mostrar. Deixa eu fazer. Fica assim, tá, Alan? Enquanto eu vou lendo aqui, o Castro A mostra. partida, o lançamento não, a partida, né? Né? A partida. Porque o que a é conciliado é a isso. partida. A Esther tá dando aqui uma dica, vou até printar, tá, Esther? Eu gostei do seu texto, vou printar aqui. Ela tá falando sobre a trava, a importância disso, tá bom? Tô ligada, Esther. Vou pensar com carinho. Luciana perguntando, né? Que a gente está demonstrando. Só responder aqui quem tinha perguntado mesmo, né? Aqui na visão de um lançamento, eu tenho aqui as colunas lá de conciliar a débito e conciliar a crédito, que é aquele flagzinho que está lá na edição. Então, eu tenho aqui indicando aqui se foi conciliado ou não. Nossa, a gente tem que... Eu quero botar um sim aqui nesses aqui que foram conciliados, né? Tá, a gente olha aí. Porque aqui, tá? Não tá conseguindo, Cláudio? Deixa eu ver. Tá marcado aqui. Cláudio, eu vou pedir para você abrir um ticket com o nosso suporte, porque eu testei os links enviados, estão ok. Eu abri até no meu browser pessoal, até para garantir que não é questão de permissão interna, tá? Tá abrindo. Pode ser Você alguma abriu sem coisa. estar logada mesmo, né? Sem estar logada, isso, exatamente. A Luciana falando, né, que a gente está demonstrando a conciliação, mas você consegue conciliar outras contas? Gente, você conciliar qualquer conta. É só o automatismo que está pegando esses cenários. E a Que faz o conciliação por origem, rastreamento pelo... pela origem. E a conciliação por origem que está só no financeiro. Mas a conciliação, a ferramenta, vocês podem usar para qualquer conta.
Para lançamentos conciliados com diferença, existe a possibilidade de vocês deixarem com status de dependente? Ô, Lucas, já fica, tá? A não ser que você vá lá e force. Tipo assim, concilia. Aí a gente marca ele como conciliado. O que tem baixa parcial, ele não é identificado como, não é conciliado automaticamente, não. Como ele falou, a não ser que você marque ele manualmente lá e force a conciliação. Aí vai ser identificado como conciliado como qualquer outro. O Alonso está perguntando, né? Consigo fazer conciliação de devolução de compra? O Alonso, consegue. Tudo depende do seu evento, tá bom? Se estiver fazendo as contas certinho. Pessoal, agradecendo, já saindo, nosso horário também já deu, tá bom? Nosso time box fechou. E aí, Castro, volta lá, por favor, no link da pesquisa, pessoal, porque o pessoal já está saindo. Pessoal, respondam, por favor, a nossa pesquisa de satisfação. Ela ajuda a gente a melhorar, tá bom? Então, tá aí o QR Code, e eu mandei no chat o link também. A gente lê todas as respostas de vocês e avalia e traz para dentro o aprendizado para a gente melhorar. E aí eu tenho uma surpresa. Aí, tá vendo? Nós comemos tempo e agora ficou para o final. É o seguinte, nós aqui do time de desenvolvimento vamos escolher 5 clientes para que a gente acompanhe, nós aqui do desenvolvimento, sem passar lá pelo suporte, tá? Acompanhamento direto pela gente, fazer a implantação da conciliação em produção no ambiente de vocês. Então, eu estou mandando o segundo QR Code do lado direito, e eu estou mandando no chat também o link do formulário para vocês preencherem, quem tiver interesse. Vai ser muito legal. A gente quer acompanhar de perto, esses feedback, por exemplo, que vocês falaram da questão da filial, entender essas coisas e garantir que isso fique em produção para vocês, tá bom? Tirar as dúvidas e tal. Então, é só cadastrar, a gente vai dar aí até o final, até lá para segunda-feira, para vocês preencherem, se quiser alinhar com alguém internamente. E aí, a gente fechando esses 5 clientes, a gente entra em contato com vocês e já começa a trabalhar, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês e estamos às ordens, tá bom? Muito obrigada, todos e todas. Muito obrigado, gente. Obrigada, viu, Castro? Qualquer dúvida, estamos aí.